Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso curso de programação Python. Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre funções lambdas ou funções anônimas. Nessa segunda parte, nós ainda vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre a função lambda, né? Especificamente sobre funções lambdas aninhadas, várias funções lambdas, uma recebendo argumento e processando outra função lambda e assim por diante, ok? Muito bem, nós já vimos que as expressões lambdas, elas são declaradas, né, no nosso código com a palavra reservada lambda. Ok? Lambda com alguns argumentos, os argumentos não são explicitamente necessários, você pode não ter nenhum argumento passado para a função lambda e fazer uma expressão qualquer, ok? O processamento que você quer fazer com a sua função lambda e ela vai ter um retorno para a chamada dessa função. Ok? Muito bem, várias funções lambdas aninhadas. Observe aqui que nós estamos determinando, atribuindo a função f1 como uma função lambda, onde ela recebe os parâmetros a e b, ok? E em seguida, outra função lambda, a partir desses dois pontos, é o processamento da nossa instrução, e nós estamos dizendo aqui que essa nossa instrução é composta de outra função lambda que recebe também um parâmetro c, e em seguida a nossa função lambda então soma a mais b mais c. Vamos definir essa função e vamos chamar a função f1. Observe aqui que nossa função é uma função principal lambda, onde ela recebe dois argumentos, são dois parâmetros esperados aqui para que ela possa funcionar, ok? Observe que o c está fora dessa função lambda. Por quê? Porque ela é uma função interna do nosso primeiro lambda. Então, como nós chamamos nosso primeiro lambda? Ele é sempre invocado, sempre executado da esquerda para a direita. E o nosso primeiro lambda está aguardando apenas dois argumentos. Então, isso aqui não está errado. Ele está dizendo que nós temos uma função principal lambda esperando dois argumentos. Então, vamos passar os dois argumentos, né, com a execução dessa célula aqui para a nossa função lambda. Observe que ela não fez nenhuma soma, ela não somou os nossos argumentos, primeiro porque está faltando o nosso argumento C, do nosso lambda mais externo. O primeiro lambda, o lambda mais externo, mais à esquerda, foi invocado e passado para eles os nossos parâmetros. Então, existe essa função lambda na memória que agora está esperando um lambda local. Observe aqui que ele está falando que existe agora um lambda interno esperando uma função C. Ok? Então, o que eu faço aqui? Observe, eu vou colocar aqui um teste, tranquilo? E vou atribuir, então, a minha função f1 com os parâmetros 1 e 2, com o parâmetro esperado pela função mais à esquerda, a minha primeira função lambda, e o teste vai conter, então, essa função lambda, ok? Interna, que já tem dois argumentos passados para ela, 1 e 2. Então, vamos executar aqui agora, abrir uma linha e verificar o que tem dentro do teste. Observe que o teste tem exatamente a minha função lambda principal com a função local lambda mais à direita, mais externa, que está esperando agora um parâmetro c. Eu posso, de uma forma diferente, vamos abrir uma linha aqui, eu vou chamar a minha função lambda teste, ok? E passar para ela o meu argumento c, que é o que ela está esperando. Porque a minha variável teste, esse meu objeto teste, ele já tem uma função lambda que já foi definido dentro dele os valores de a e b. Então, esse teste agora está esperando o meu lambda mais externo com o parâmetro c, ok? Para que ele possa fazer a soma de todos os números. Eu vou pôr aqui, então, 5. Eu sei que eu já tenho 1 e 2 no meu lambda mais interno, e no meu lambda local, o meu lambda aninhado, eu estou aguardando o c. Então, vou passar o c para ele, e ele vai somar para mim 1 mais 2 mais 5. Tranquilo? E que de forma, então, eu invoco o meu f1. Observe aqui que meu f1 foi definido com o lambda interno a e b, esperando esses parâmetros, e o lambda aninhado, o mais externo, ok? O mais à direita, que vai ser processado em seguida, esperando o parâmetro c.
Então, aqui no caso, eu posso chamar a função f1 passando já todos os parâmetros, 1 e 2 como os parâmetros a e b, e o 3 como o parâmetro c. Observe que como é feito essa chamada dessa função lambda. Pode ou ter ou não esse espaço aqui, ok? Esse espaço é mais para uma visualização, para a gente poder separar ali e visualizar melhor os parâmetros de cada um dos nossos lambdas aninhados. Tranquilo? Executando aqui, ele vai fazer exatamente o que foi pedido. Eu criei a minha função f1, ou melhor, eu invoquei a função f1 lambda interno, passei os parâmetros 1 e 2, e em seguida já passei o parâmetro de c, que é a função do lambda mais externo, mais à direita, para que ele executasse então a soma desses valores. Então aqui agora ele fez exatamente o que foi pedido. Tranquilo? Observe que o lambda ele pode ser chamado, inclusive, de uma forma numa linha só. No entanto, você tem que colocar esses parênteses aqui para que ele entenda que você está delimitando o seu lambda para que em seguida você informe os seus parâmetros. Agora são 3 lambdas aninhados. Se eu, por acaso, atribuísse esse lambda a uma variável qualquer e fosse passando aos poucos cada um dos parâmetros, eu deveria fazer como eu fiz anteriormente. Primeiro passando o parâmetro de lambda a, depois o lambda mais à direita passando o parâmetro b, e em seguida o c, e por último fazendo a soma desses 3 números. Eu não visualizei uma situação prática onde a gente possa aplicar um lambda aninhado. Mas com certeza, com o passar do tempo, com a sua dedicação, com o seu estudo, né, você vai ver situações que de repente isso pode ser útil. Em várias partes do seu código, a partir do momento que você vai calculando o A, ok? E depois calculo B num segundo processamento, e depois calculo C, e em cada momento desse você vai atribuindo os seus valores aos parâmetros A, B e C. Tranquilo? Pode ser. Mas aqui no caso nós vamos ver um exemplo de um lambda puro e simples aninhado de 3 parâmetros, 3 lambdas aninhados, esperando 3 parâmetros, A, B e C, onde eles são passados imediatamente após a chamada da função. Observe aqui que aqui eu estou fazendo a chamada da função lambda, passando os parâmetros de cada um dos lambdas aninhados, ok? E ele vai fazer exatamente o que a gente pediu, fazer a soma daqueles números, ok? Muito bem. Agora aqui, só para concluir esse nosso exemplo, nós vamos atribuir a um objeto teste o lambda A, B e C, ok? E chamar o teste da mesma forma. Passando os parâmetros, observe que aqui eu já estou invocando o lambda, passando todos os parâmetros necessários para que ele possa fazer a minha soma. E se eu, por acaso, quiser chamar simplesmente o meu teste para ver o que tem dentro dele? Ele está falando que o meu primeiro teste, que o meu objeto teste, ele está esperando no primeiro momento o lambda A, para que ele possa fazer algum processamento com esse parâmetro, ok? Então, se eu passar aqui o A para ele e perguntar para ele o que é o teste, observe agora que o 1 já está armazenado no objeto, e agora ele está esperando o lambda aninhado mais à direita, o segundo lambda, um lambda local, né, dentro dessa expressão lambda que eu estou criando, ele está esperando o B. E se eu passo então o B, o que ele faz? Ele vai falar aqui para mim agora que isso que é uma função lambda, onde tem 2 lambdas à esquerda, ok? Sendo que o primeiro lambda é o lambda principal, que invoca um segundo lambda como seu processamento, que também esse mais interno invoca outro lambda esperando outro parâmetro para que ele possa fazer o processamento. Tranquilo? Então, por último, eu posso apresentar o meu dado aqui, o meu parâmetro 10, para que ele possa fazer para mim a soma desses 3 números dentro da minha expressão lambda que foi criada. Ok? Muito bem, a função lambda ela faz referência às variáveis quando a função é invocada e não quando ela é criada. Aqui nós temos um exemplo que a gente pode mostrar o que vai acontecer com esse código aqui. Eu estou definindo uma variável, um objeto, né, do tipo string, que vai receber a palavra antes. E em seguida,
eu defino aqui um lambda, uma palavra, né, um objeto que vai receber um lambda, que vai simplesmente imprimir esse A. Tranquilo? Caso eu pudesse invocar aqui esse foo como uma função, né, um objeto que agora se comporta como uma função, ele vai imprimir a palavra antes. Tranquilo? Muito bem, mas o que eu fiz? Após definir a minha função lambda, eu vou atribuir a esse objeto do tipo string a palavra depois, essa cadeia de caracteres. E em seguida vou invocar a função. E o que nós temos aqui como resultado? Observe que o foo aqui, ao ser invocado, vai colocar exatamente, vai imprimir para mim o conteúdo, ok, do objeto do tipo string A, que foi definido aqui como antes. No entanto, eu atribuí aqui, depois da definição do meu objeto lambda, como depois, o meu A recebeu a palavra depois. E quando eu executei o foo, ele pegou exatamente o conteúdo desse objeto A, porque ele foi atribuído depois, ok, da definição da chamada, e o lambda manda imprimir o A. E o A, nesse momento da invocação de foo, é a palavra depois. E caso eu queira, então, preservar o meu parâmetro, ok, como sendo contendo conteúdo do que existia nessa variável quando eu defini a minha função lambda. Como é que eu faço? Observe aqui que eu coloquei da mesma forma com uma função definida pelo usuário, ok, que funciona exatamente como esse lambda aqui que eu defini, só para a gente verificar o resultado. Tranquilo? Então, funciona da mesma forma, o lambda print A ou o def foo print A. Tranquilo? E caso eu queira, então, guardar uma referência desse objeto, mesmo que ele sofra alguma alteração depois, que ele permaneça no lambda como o objeto inicial. Só eu definir um parâmetro nomeado para o meu lambda e falar que esse parâmetro nomeado tem como padrão o A, que existe na memória nesse momento, ok? E que esse valor de A vai ser guardado dentro da minha variável local A. Tranquilo? Esse primeiro A aqui está indicando uma variável local, um objeto local da minha expressão lambda, que vai receber o conteúdo da minha variável global, minha variável que foi definida antes do lambda, ok? Vai ser guardado o seu valor nele. Então, eu vou imprimir aqui o A. Poderia ser B? Poderia ser B. O B é igual ao A, e aqui eu vou imprimir o B. Tranquilo? Muito bem. Isso aqui, esse A, eu coloquei aqui apenas A igual a A, para você saber que eu estou guardando o valor de A nessa variável local da minha expressão lambda para ser utilizada quando o foo for invocado. Tranquilo? Muito bem, vamos deixar o B aqui, só para ter certeza do que a gente está falando. Eu estou falando que eu estou deixando o B como sendo A e vou imprimir o B. Caso na chamada da minha função eu não passe nenhum parâmetro, o B, ok, que vai ser impresso, vai ser o conteúdo que existia em A neste momento da criação do meu lambda. E o A agora eu mudei para depois, tranquilo? Vamos deixar o A aqui, porque o A foi mudado ali, ok? Só para, não vai fazer diferença, mas para visualmente a gente tentar entender o que está acontecendo. Então o A agora vai ter o conteúdo depois, eu estou mandando ele, invocando o foo, sem nenhum parâmetro. Observe que o lambda está esperando aqui, aguardando o parâmetro A. Caso ele não seja informada, o A aqui vai ser o conteúdo de A na definição da função lambda, que tem a palavra antes. Tranquilo? Vamos executar para a gente entender melhor. Então, nesse caso aqui, o foo foi executado, a impressão do conteúdo de A veio exatamente o que está armazenado na função lambda, que é o padrão, ok? Caso não seja informado nenhum parâmetro. Agora, se nós informarmos um parâmetro qualquer aqui, ok? Então, no caso, ele vai imprimir exatamente o que eu estou pedindo. Ele vai falar que o A foi informado, então ele não tem um valor padrão, e vai imprimir o A.
que foi invocado com um parâmetro qualquer. Então, caso nosso parâmetro, ele vai imprimir o antes, ok? Na definição do nosso lambda, a gente aprendeu que o processamento da função lambda tem que ser uma instrução simples. Ele não aceitaria uma condição, por exemplo, para que pudesse fazer alguma impressão. Mas se nós usarmos aqui o if ternário, onde ele pode fazer uma verificação de um valor qualquer e depois fazer uma outra impressão ou um outro cálculo, dependendo desse primeiro valor, ele fazer um condicional desse valor, a gente pode fazer isso nessa expressão lambda também, ok? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos tentar receber aqui o dividendo e o divisor e vamos dividir o dividendo pelo divisor. Se o divisor for zero, ele vai trazer para a gente um erro, né, de divisão por zero, que ele não consegue fazer divisão por zero, mesmo porque é impossível dividir qualquer coisa por zero. Então, na linguagem de programação, em qualquer uma, você não consegue fazer uma divisão por zero sem que um erro seja reportado, ok? Então, aqui eu defini a minha função lambda e ele está falando, existe uma função lambda que vai receber o dividendo e um divisor, vai fazer essa divisão. Caso o divisor seja igual a zero, seja maior que zero, não seja igual a zero, né? Isso quer dizer not igual, que ele não seja igual a zero, então ele vai fazer a divisão. Caso contrário, se ele for igual a zero, ele vai falar uma mensagem, não é possível dividir por zero. Então vamos então executar essa nossa função lambda, passando para ele dois parâmetros, como o 12 e o 0, que ele está esperando aqui como divisor e como dividendo, ok? Dividendo e divisor nessa ordem. Então vamos definir agora o nosso lambda e fazer a invocação do lambda imediatamente. Ele então aceitou a minha condicional ternária aqui para que pudesse fazer a minha divisão. Então, se eu colocar aqui 3, por exemplo, ele vai me dar o resultado, ok? Se eu colocar outro qualquer, ele também me dá o resultado. Agora, se eu coloco 0, aí ele faz a minha condição ternária, fazendo o dividendo pelo divisor, caso o divisor seja maior que 0. Caso contrário, ele vai retornar para mim uma mensagem, que não é possível dividir por 0. Então, você pode também usar uma condicional ternária, né, aqui dentro do seu Lambda, para poder fazer alguma gracinha aqui com o Python. Tranquilo? Muito bem, essa foi nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Na nossa próxima aula, na nossa terceira parte, nós ainda vamos continuar aprendendo alguma coisa sobre Lambda, como sortear ou como classificar algumas listas. Nós não aprendemos ainda em profundidade o que são listas, mas até agora nós temos trabalhado de uma maneira bem superficial com listas, então você já tem uma ideia do que a lista é capaz de fazer. E nós vamos então classificar algumas listas com a função lambda, ok? Ok, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para que você possa receber novas notificações quando a gente postar novos vídeos no nosso canal. Tranquilo? Valeu, obrigado e até a próxima. Fique com Deus.